Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo de número 6, no versículo de número 6. Mateus, capítulo 6, versículo 6. Nós estamos falando sobre o medo, como vencê-lo. Essa é a série de mensagens do nosso mês de setembro. Eu quero que você abra em Mateus, capítulo 6, versículo 6. A palavra de Deus diz assim, palavras de Jesus. Algumas Bíblias vão estar escritas de vermelho. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então o seu pai, que observa em segredo, o recompensará. Mas quando vocês orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então o seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia em Daniel, capítulo 6, versículo de número 10. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 10. É um dos últimos livros do seu Antigo Testamento. Daniel, capítulo 6, versículo de número 10. Preste atenção nesse versículo, porque esses dois versículos são a chave dessa noite, em nome de Jesus. Diz aí assim, Daniel, capítulo 6, versículo 10. E quando Daniel soube que tinha assinado uma lei, foi para casa. E como de costume, ajoelhou-se no seu quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. E este orava 3 vezes por dia e dava graças ao seu Deus. E quando Daniel soube que tinha sido assinada a lei, ele foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no seu quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. E este orava 3 vezes por dia e dava graças ao seu Deus. Amém? Nós vemos Jesus nos ensinando que quando nós formos orar, nós precisamos fazer o quê? Entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar ao nosso Deus em segredo, e o nosso Deus que vem em segredo nos recompensará. Nós vemos aqui Daniel entrando dentro do seu quarto, fechando a porta, ajoelhando-se diante de Deus com as suas janelas abertas para o lado do quê? De Jerusalém, porque é o que representava para ele. Ele estava orando para o lado de Jerusalém, ele acreditava que ele estava buscando o Deus Todo-Poderoso. Mas o que eu quero dizer para você aqui nessa noite? Daniel estava vivendo uma situação de grande pavor, de grande terror, porque era isso que era para acontecer no coração de Daniel naqueles dias. Porque havia sido assinada uma lei que quem buscasse outro Deus seria lançado na cova dos leões. E Daniel, ao invés de deixar o medo aprisioná-lo, ele faz o quê? Ele, como de costume, não era uma coisa que ele fez porque, ele ficou desesperado, não. A Bíblia diz que era de costume, era o costume de Daniel ir para o seu quarto e orar a Deus 3 vezes ao dia. E assim ele continuou. E Jesus nos ensina, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu Deus. Uma das coisas interessantes, Jesus não manda fechar a janela, Jesus manda fechar a porta. Porque era costume dos judeus estar com as janelas abertas para o lado de Jerusalém. Era costume. Todas as pessoas que faziam as suas casas, elas faziam seus quartos sempre virado para o lado de Jerusalém. Para que elas orassem, entendendo que lá estava a bênção do Senhor para a vida deles. Jerusalém representava a igreja para eles naqueles dias. Tanto que eles iam a Jerusalém uma vez por ano, todos os anos, para celebrar ao Senhor, para entregar os seus dízimos do ano inteiro, para entregar suas ofertas, para estar diante do sacerdote. Era um hábito dos judeus daquela época. Mas uma coisa interessante, o diabo ele copia todas as coisas que Deus faz. Uma faca ela serve para você cortar o pão, para você cortar a carne, mas uma faca também serve para tirar a vida de alguém.
Então ela foi feita para o bem. Mas o diabo tenta usá-la para quê? Para o mal. O teu carro te leva para a escola, te leva para a igreja, te leva para casa, te leva para o mercado. Mas o teu carro também pode tirar a vida de alguém. Correto? Sim ou não? Pode tirar a vida de alguém também. Mas ele foi feito para o quê? Para o bem ou para o mal? Para o bem. A tua televisão, o teu celular, a tua internet, ela pode ser usada para várias coisas benéficas para a sua vida. Para você ver uma receita de um bolo, para você ler um versículo da Bíblia, para você ouvir uma mensagem cristã, para você trazer algo de Deus para dentro da sua vida, como também pode ser usada para o mal. Para trazer coisas que trazem morte para dentro da nossa vida. Então, sempre vai existir os dois lados da moeda. O diabo, quando ele aterroriza a vida de uma pessoa, e ele consegue levar essa pessoa a uma depressão profunda, uma das primeiras coisas que a pessoa faz é o quê? Entrar dentro da onde? Do quarto. E faz o quê? Fechar as suas janelas. E ficar no quê? No escuro. E ali ela entra o quê? Em uma profunda angústia, em um profundo medo, numa situação que ela não consegue se desvencilhar, que ela não consegue sair. E isso causa desespero cada vez mais. Da mesma forma que se você entra no teu quarto, se eu entro no meu quarto, se nós fechamos as nossas portas e nós nos dobramos diante de Deus e adoramos a Deus, isso vai trazer sobre a nossa vida algo benéfico de uma maneira surreal. Da mesma forma, se você fecha a porta do teu quarto, fecha a janela, deixa tudo escuro e se tranca numa depressão, cada vez aquilo vai ser pior. Então tem os dois lados da moeda. Pode ser bom, como também pode ser ruim. Pode ser bom e pode ser ruim. O diabo sempre vai nos puxar para onde? Para o lado ruim. Deus sempre vai nos incentivar a ir para o lado bom. Então, se eu quero vencer o meu medo, eu não posso cultivar o quê? O medo. Porque se eu cultivar o medo ele vai crescer. E ele vai tomar uma proporção que eu não vou conseguir dominá-lo mais. Se Daniel tivesse colocado dentro do seu coração um medo naquele dia, e ao invés dele ir para o seu quarto, falar com Deus, ele tivesse entrado dentro do seu quarto, fechado a sua janela, entrado debaixo da sua coberta, e ali começasse a se desesperar diante de Deus, e dizer, Deus, o porquê disso, Deus, o porquê daquilo, se sentindo a pior pessoa do mundo, ele teria saído com a vitória? Não. Mas o Daniel, ele não deixou o medo sugar a sua energia, sugar a sua paz, sugar a sua vontade de viver, sugar a sua vontade de estar na presença de Deus. Então Daniel fez o quê? Daniel, ele foi para Deus e foi falar com o Senhor. E Jesus nos ensina, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, fala com Deus, Deus em secreto, e o teu Deus que vem em secreto lhe recompensará. Ou seja, o teu Deus vai lhe dar a resposta que você precisa, porque clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Então, se eu ficar desesperado, eu vou fazer o desespero crescer. Mas se eu começar a buscar ao Senhor de todo o meu coração, eu vou fazer Deus crescer dentro de mim. Eu vou fazer a minha fé crescer, ser diferente. Queridos, quando Jesus compara a nossa fé como um grão de mostarda, tem algumas coisas interessantes dentro desse grão. O grão de mostarda é o único grão que não dá para fazer mutação genética. É o único grão que ele continua sendo mostarda. Os outros eles conseguem fazer mutação. Tanto que vocês compram agora, nós compramos, perdão, é um monte de produto e lá vai ter um Tzinho com um triângulo. Não sei se vocês já perceberam isso daí. Presta atenção nos produtos que vocês compram. Tem um Tzinho amarelo, um Tzinho preto com um triângulo amarelo. Quem já prestou atenção nisso? Isso quer dizer que é um produto transgênico. O triângulo a gente sabe que significa atenção. Então já estão deixando bem claro, tenha atenção porque vocês não estão comendo um produto natural. Ele é transgênico, ele foi mutacionado, foi melhorado ali e ninguém sabe o que vai ser disso lá na frente, mas foi. Beleza. Mas o grão de mostarda não tem jeito. E quando nós falamos de um grão de mostarda, nós falamos de uma semente bem pequenininha. Porém, essa semente bem pequenininha, depois vocês colocam lá no Google para vocês verem um pé de mostarda. Não é uma árvorezinha,
é uma grande árvore. É um negócio fora do comum. É uma grande árvore. Ela dá uma copa linda, grande, como se fosse uma mangueira, bem grande. Para nós termos uma ideia, porque aqui nós não temos o hábito de ver pé de mostarda, mas nós temos o hábito de ver pé de manga. Um negócio grande, bonito. Então Jesus está querendo dizer assim, olha, se vocês tiverem a fé do tamanho do grão de mostarda, vocês vão ficar grandes, vocês vão ficar bonitos. Vocês vão viver o sobrenatural na vida de vocês. Então o que é que vocês têm cultivado? Vocês têm cultivado o medo, o desespero, a angústia, a depressão? Ou vocês têm cultivado Deus dentro do teu coração? Buscado ao Senhor de todo o teu coração e confiado nele com toda a tua alma, com toda a tua força? O que é que temos feito? Ele diz, entra no teu quarto, busca o teu Deus em secreto, e o teu Deus que vem em secreto vai te responder. Busca o teu Deus de todo o teu coração. Daniel, ele busca ao Senhor de todo o seu coração. Versículo 11 de Daniel capítulo 6. Versículo 11. Daniel 6. Diz assim. Os oficiais foram juntos à casa de Daniel e o encontraram orando e pedindo a Deus. Eles o encontraram orando e pedindo a Deus. Detalhe, o quarto de Daniel era no andar de cima. Se eles encontraram Daniel orando, é porque eles estavam ouvindo a oração que saía da boca de Daniel. Daniel poderia estar fazendo aquela oração de chama-gato. Não, Daniel estava lá, Senhor meu Deus e meu Pai. O Senhor tem visto a grande batalha que eu estou enfrentando. As pessoas disseram que se buscar ao Senhor, será lançado na cova dos leões, mas eis-me aqui. Eu não vou negar a minha fé e não vou negar quem eu sou. Eu não estou aqui por um acaso, eu estou aqui porque o Senhor me colocou e o Senhor tem um propósito na minha vida. E esse propósito, ó Deus, vai ser concluído na minha vida aqui na Babilônia. E eles vão saber que existe Deus dentro da minha vida. Então eu estou chamando a atenção do Senhor porque eu estou aqui. E eu estou, Deus, não é porque eu estou com medo, mas é o meu costume orar ao Senhor todos os dias, 3 vezes ao dia. Era costume de Daniel. Era hábito. E oração é hábito. Nós temos tempo para N coisas, mas nós precisamos criar tempo para orar, para falar com Deus, para dialogar com o nosso Pai, para trocar ideia com Ele. Contar para Ele, Deus não está interessado em você falar a palavra difícil, a palavra de Deus está interessado na sinceridade do teu coração. Mas a gente precisa ter esse tempo com Deus. Talvez a gente diga assim, nossa, mas eu não tenho esse tempo. Daniel era um estadista. Daniel era grande na Babilônia. Daniel tinha N coisas para fazer, mas ele tirava todos os dias, 3 vezes ao dia, o seu tempo para falar com Deus. Todos os dias. Os judeus param para falar com Deus. Os muçulmanos param para falar com Deus todos os dias. Toca a sirene e todo mundo para o que está fazendo para fazer a sua oração a Deus. E os cristãos não. Os cristãos, eles reclamam de Deus, mas não param para falar com Deus. Porque quando você para falar, você também vai ouvir. Porque não tem como eu falar com Deus e não querer ouvir o que Deus tem para falar para mim. E na maioria das vezes os cristãos não querem falar com Deus porque já não querem ouvir o que Deus tem para falar para eles. Ou se não, dizem assim, olha, Deus falou isso e isso comigo, e Deus não falou, porque Deus não vai falar contra a sua palavra. O que Deus vai falar tem que estar embasado na palavra dele. Porque ele não volta atrás da sua palavra. Então ele não vai mudar a palavra. Ele vai falar de acordo com a sua palavra. De acordo com a sua palavra. Mas nós temos que ter esse hábito. Então, se eu quero vencer o medo, eu preciso aprender a ter essa comunhão com Deus. E eu preciso gerar isso dentro da minha vida todos os dias. Sabe, precisa ter paz dentro do seu quarto para você buscar a Deus de todo o teu coração. Chamar a atenção de Deus para dentro da tua vida. Não ter medo. Não temer o dia mau, porque o dia mau, sim, ele existe. O dia mau, ele sempre existiu. E ele vai continuar existindo enquanto estivermos nessa terra.
Mas Deus Todo-Poderoso também sempre existiu, e Ele existe, Ele está aqui. E Ele ouve as minhas e as suas orações. Muitas vezes nós temos depositado a nossa confiança nos homens, naquilo que está diante dos nossos olhos, e nós precisamos depositar a nossa confiança em Deus. Se Daniel tivesse depositado a sua confiança nos homens, na amizade que ele tinha com o rei Dário, ele teria sido comido pelos leões. Mas ele foi depositar a sua confiança em quem? Em Deus. Você vence o medo encarando o medo, olhando para o medo e dizendo: medo, você vai sair da minha vida em nome de Jesus. Eu não pertenço a você, eu não sou teu. Você vai cair fora da minha vida porque eu sou de Deus, eu pertenço a Deus. Eu me coloco diante de Deus. Versículo de número 12, Daniel capítulo 6. Então foram diretamente ao rei e o lembraram da lei. O rei não assinou um decreto ordenado que qualquer um que orasse a alguém divino ou humano, exceto ao rei, fosse lançado na cova dos leões? Sim, respondeu o rei. Essa decisão está em vigor. É uma lei oficial dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Ou seja, o rei tinha o poder para assinar a lei, porém o rei não tinha poder para revogá-la. Então disseram ao rei: aquele homem, Daniel, um dos exilados de Judá, não deu importância ao rei e nem à sua lei. Pelo contrário, continua orando ao seu Deus 3 vezes por dia. A Bíblia não diz, mas para eles saberem que Daniel orava 3 vezes no dia, eles ficaram lá o dia todo observando Daniel. Talvez eles não o entregaram no primeiro dia nem no segundo, mas ficaram observando Daniel. Talvez eles cutucaram Daniel e disseram assim: olha, Daniel, para de orar a Deus e nós não vamos contar. Talvez fizeram como o diabo fez com Jesus. Para que você vai morrer na cruz? Se você se dobrar e se prostrar diante de mim, eu vou te dar tudo isso. Mas Daniel sabia quem ele era. E a Bíblia diz, versículo de número 14. Quando o rei ouviu isso, ele ficou muito angustiado. Ele procurou uma forma de salvar Daniel, porque Daniel era seu amigo. Passou o resto do dia pensando num modo de poder livrá-lo dessa situação. Mas à noite, os homens foram junto ao rei e disseram: rei, o Senhor sabe que conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto que o rei assine pode ser revogado. Então o rei deu ordens para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. E o rei disse: olha só que lindo, que o seu Deus, a quem você serve fielmente, o livre. O ímpio, que gostava de Daniel, reconhece que Daniel servia Deus fielmente. Ele reconhecia Deus na vida de Daniel. Ele sabia dos 3 anos que Daniel tinha passado em jejum, comendo verduras e legumes e bebendo apenas água junto com seus amigos. Ele sabia disso. Ele sabia que Daniel não tinha se corrompido. Pelo contrário, ele o via servindo Deus fielmente. E o diabo precisa olhar para mim e para você e precisa dizer assim: esse daí serve Deus fielmente. Essa daí serve Deus fielmente. Eles realmente se entregam totalmente nas mãos de Deus. Confiam em Deus de todo o seu coração. Mas aqui ele não falou algo com arrogância ou com prepotência, mas ele falou algo que queimava dentro do seu coração. Que o seu Deus, a quem você serve fielmente, o livre. Porque era esse o desejo do seu coração.
Ele conhecia as palavras que Daniel lhe falava, ele conhecia as coisas que ele via na vida de Daniel, mas ele nunca tinha presenciado o poder de Deus de uma forma tão intensa como Daniel. E a Bíblia diz assim, versículo de número 17. Então trouxeram uma pedra e colocaram sobre a abertura da cova. O rei selou essa pedra com o seu anel e com os anéis dos seus nobres, para que ninguém pudesse resgatar Daniel. O rei voltou ao seu palácio e passou a noite em jejum. Não quis os seus divertimentos habituais e não conseguiu dormir a noite inteira. O rei ímpio seguiu agora, ele lembrou daquilo que seu amigo Daniel havia lhe dito sobre jejum, e a Bíblia diz que ele passa a noite inteira sobre jejum. E acredito eu que ali ele rasgou seu coração diante de Deus, ele chorou e ele disse, olha, Deus de Daniel, você me perdoa porque Daniel é meu amigo, mas eu não observei o detalhe na hora de assinar aquela bendita daquela lei, e eu não pude revogá-la mesmo sendo rei, e o Senhor sabe disso, mas o meu amigo Daniel está lá, e eu não quero ver meu amigo Daniel morto. E ele não tinha por que se divertir, não tinha por que sorrir naquela noite. E a Bíblia diz que ele não dormiu a noite inteira, ele ficou a noite inteira angustiado, porque, ele sabia as coisas que aconteciam com Daniel, mas ele nunca tinha vivido isso na sua vida de forma real. A Bíblia diz assim, de manhã bem cedo, ele levantou-se e foi apressadamente à cova dos leões. Ele correu para a cova dos leões. A semana passada eu vi um vídeo de um casal discutindo numa savana, eles estavam passando de carro lá, um monte de gente passando de carro nessa savana para ver os leões lá na África e tal, e os dois começaram a brigar dentro do carro, e a bendita da mulher saiu para fora do carro brava com o cara. Quando ela saiu para fora, do nada, o leão veio e não pensou duas vezes, grudou e carregou. A sorte dela é que tinha guardas lá junto, lá, e os caras conseguiram neutralizar o leão, e mais que ela deve ter ficado com umas mordidas, ela deve. E aqueles leões lá estão alimentados, diferente dos leões da cova dos leões. Porque esses leões que existiam lá na Babilônia, que estavam dentro dessa cova, que era um buraco, era para as penas de morte, que era algo costumeiro que existia naqueles dias. Crimes hediondos, não tinha-se cadeia, se levava para a cova dos leões. Então isso já servia o quê? De exemplo para as pessoas. Olha, se você fizer algo errado, você vai para lá. Então presta bem atenção para você não ir para lá. Da mesma forma, quando Jesus foi para a cruz não era para Jesus. Da mesma forma que a cova dos leões não era para Daniel. Mas a cruz era para os bandidos que estavam lá, aqueles lá estavam devendo. Aqueles lá sabiam o que tinham feito. Eram homicidas que estavam lá do lado de Jesus. Um pediu perdão, Jesus o resgatou, porém não o tirou da cruz. Mas disse para ele, hoje mesmo você vai estar comigo na onde? No paraíso. Mas havia uma lei séria. Daniel não era para estar lá dentro. De manhã bem cedo, ele levantou-se, versículo 19, e foi apressadamente à cova dos leões. E quando ele chegou lá, ele gritou angustiado. Sinceramente, o que estava fortalecendo aquele homem era tudo que Daniel havia lhe falado e o jejum que ele fez aquela noite toda. Mas ele gritou angustiado. Porque cair na cova de leões é pula dentro de uma casa que tem 2 pitbull para você ver o rolo que vira. Pula. Ou 2 Rottweiler para ver se sai de lá vivo. E a Bíblia diz que ele grita angustiado. E ele diz assim, Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem você serve tão fielmente, pode livrá-lo dos leões? E Daniel responde, que o rei viva para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizeram mal, porque fui considerado inocente aos olhos de Deus. E também não fiz coisa alguma contra o Senhor, ó rei. E o rei ficou muito alegre e ordenou que tirassem Daniel da cova dos leões.
e não havia sequer um arranhão nele, porque ele havia confiado em Deus. Olha como que isso é lindo, como isso é lindo. Ele havia confiado em Deus. Ao invés de deixar o medo dominá-lo, ele dominou o seu medo. E como ele dominou o seu medo? Através da oração e da constância de jejum que Daniel já vivia. Daniel foi um grande observador de jejum. Isso era uma prática natural na vida de Daniel. E a Bíblia diz que aqueles que o acusaram foram jogados na cova dos leões, e antes mesmo de caírem lá dentro, os leões já estavam abocanhando, destruindo, despedaçando. E Daniel cresceu na Babilônia. Deus o exaltou na Babilônia, Deus o colocou lá em cima, porque ele não deixou o medo apoderar dele, mas ele se apoderou do medo, e ele colocou o medo no seu lugar, e o lugar do medo é debaixo dos seus pés, porque a Bíblia diz que em breve o Deus de paz esmagará o diabo debaixo dos seus pés. Então nós não podemos deixar o medo apoderar de nós. Muitas vezes você não abre aquela empresa porque o medo te aprisiona. Muitas vezes nós não compramos aquela casa porque o medo nos aprisiona. Muitas vezes nós não nos desenvolvemos no reino de Deus porque o medo nos aprisiona, porque alguém disse que nós não somos capazes. Sabe quem que não é capaz, meu irmão? Satanás. Sabe por que eu digo para você que Satanás não é capaz? Satanás estava no céu, andava com Deus, estava junto de Deus. Quis ser igual a Deus e não tinha capacidade para isso e foi lançado para o inferno. Ele não é capaz. E ele não é capaz de se salvar, porque ele não será salvo. Não há salvação para ele. Mas você é capaz de se salvar. Eu sou capaz de me salvar, porque o poder da decisão está em nós. Quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, quando nós abrimos mão desse mundo para vivermos em Cristo, nós estamos dizendo assim: eu sou capaz. Você pode. Você pode dobrar teus joelhos. Você pode falar com teu Deus. Você pode olhar para o medo e dizer: medo, cai fora da minha vida em nome de Jesus. Você pode olhar para o medo e dizer assim: medo, eu não pertenço para você. Eu pertenço ao Deus Todo-Poderoso. Pode olhar para a crise que está lá fora e dizer assim: crise, fica aí, porque o meu Deus não está em crise e eu confio no Todo-Poderoso. Às vezes temos medo de falar com as pessoas. Temos medo de chegar diante das pessoas. Não tem que ter medo. Tem medo de chegar diante de Deus. Não tem que ter medo, porque Ele é teu Pai. E o filho não pode ter medo de falar com o seu pai. O filho tem que ter prazer de falar com o seu pai. Não pode haver esse medo. Isso não é bom. Porque aí ele deixa de falar com o pai para falar com os amigos. E os amigos muitas vezes levam para o lugar errado. Então, o medo tem que estar debaixo dos nossos pés. Então eu vou orar. Eu vou chamar o Deus dos céus. E eu vou mandar o medo embora da minha vida. E vai lembrar sempre: o quarto, o diabo quer levar as pessoas para a depressão, mas Deus quer levar as pessoas para a oração. Abre a janela do teu quarto, olha para o céu e acredite. A chuva de Deus está vindo sobre a sua vida. A unção de Deus está vindo sobre você. Deus disse para Abraão: olha para os céus, conte as estrelas. Abraão disse: não posso contar, a tua geração será muito mais numerosa do que todas as estrelas que há nos céus. Olhe para os céus. Acredite. Confie no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Em nome de Jesus. Quantas situações têm te aprisionado? Quantas situações
tem travado, bloqueado a sua vida? Moisés teve medo, fugiu. Davi teve coragem, enfrentou Golias. Enfrentou Golias. E saiu de lá vencedor. Casado com a filha do rei, tendo legalidade para a unção que havia sido colocada sobre a sua vida. Então não deixe o medo aprisionar os teus sonhos. Porque o medo muitas vezes tem pegado os nossos sonhos e tem colocado numa caixinha e tem enterrado eles. A Bíblia diz assim: tudo aquilo que tiver a mão para fazer, faz com todas as suas forças. Faz enquanto você está vivo. Porque para a sepultura, aonde você e eu, aonde nós vamos, lá não há projetos e lá não há sonhos. E a vida passa e ela passa muito rápido. E muitas vezes nós temos deixado o medo bloquear a nossa existência na face da terra. Então vamos mandar embora tudo aquilo que obstrui a glória de Deus sobre a nossa vida. De vir sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Que nessa noite de ceia nós venhamos refletir nisso. Jesus, no último dia, na última noite, antes de ser levado à crucificação, ele olhou para os seus discípulos e disse: está aqui o meu corpo, que é entregue por vós. Está aqui o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, ele pegou o cálice em suas mãos e disse: está aqui o cálice do meu sangue, o sangue da nova aliança. Fazei isso todas as vezes que vocês beberdes em memória de mim. Jesus anunciou a sua morte para os seus discípulos. E Jesus estava com medo da morte? Não, de maneira alguma. Mas Pedro disse não. Jesus disse sim. Para trás de mim, Satanás. Sabe por que Pedro foi usado pelo diabo para falar não para Jesus? Porque quem estava com medo de Jesus na cruz era Satanás. Porque até então ele tinha as chaves da morte e do inferno. Mas lá em Apocalipse, Jesus diz para João: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu estava morto, mas estou vivo. E eu tenho agora nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Ou seja, eu tenho o poder. Ele é poderoso. Ele pode todas as coisas na nossa vida. Então não tenha medo. Não deixe o medo trancar os seus sonhos, paralisar a sua fé, tirar a tua esperança e o teu desejo de vencer. Sabe quando nós cantamos aqui? Mais que vencedor eu sou. Então eu sou mais que vencedor. Declare e acredite. Eu sou mais do que vencedor. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga para ela assim: sabe quem você é? Fala para ela: você é mais do que vencedora. Você está entendendo? Amém ou não amém? Em nome de Jesus. E eu quero que você coloque-se em pé no seu lugar. Em nome de Jesus. E eu quero que você feche os seus olhos. Em nome de Jesus. Ele te atrai. Ele traz a presença dele para dentro da tua vida.
Ele quer te fazer vencer. Ele quer te fazer mais do que vencedor. O que tem bloqueado a sua fé? O que tem bloqueado a sua esperança? O seu desejo de vencer? O que tem feito você chorar, meu irmão? O que tem deixado você triste por aí, angustiado, com medo? Ele vai romper na tua vida em nome de Jesus. Vai romper na tua vida em nome de Jesus. Ele pode romper na tua vida em nome de Jesus. Abra o seu coração nessa noite. Abra o seu coração. Abra o seu coração, ó Deus dos céus. Seja atraído pela presença de Deus. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tá entendendo? É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. Tá entendendo? A sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Eu poderia estar em qualquer outro. Você podia estar em qualquer outro lugar nessa noite, mas você está aqui. Tua glória me atraiu. E a glória do Senhor está te atraindo nessa noite. A presença dele está aqui nesse lugar. Pare de se esconder e comece a viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Rompe com seus medos, com as suas angústias. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Rompe com seus medos, com sua incredulidade, com a sua insegurança. Descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Deixa essa voz atrair você. Deixa a presença de Deus atrair você. Deixa a glória de Deus atrair você. Vale mais que mil. Deixa a glória de Deus atrair você. Deixa a presença de Deus atrair você. Deixa a presença de Deus atrair você. Deixa a presença de Deus atrair você nessa noite. Deixa a presença de Deus atrair você agora. Tira todo medo, toda incredulidade. Atraído pela tua presença. Que você seja atraído pela presença de Deus. Não dá para se ver sem a presença de Deus. Não dá para se ver sem a presença de Deus. Aquilo que falaram para você, que te colocou para baixo, está por terra nessa noite. As feridas que causaram em você estão caindo por terra agora em nome de Jesus. Deus está te libertando, está dizendo: filho, filha, levante-se. Levante-se. Eu amo você. Eu paguei o preço
se consumiu, e a força que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que Deixa o seu coração queimar. Deixa o seu coração queimar. Seus apaixonados dias que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia. Deixa o seu coração queimar. Meu coração queimou até que Deixa o seu coração queimar. Um dia canto agora, um dia Deixa o seu coração queimar. mais que mil. Vale mais pra mim que qualquer outro bem, que qualquer outra riqueza. Tu és o meu bem maior, tu és o meu bem Não deixe o medo aprisionar você. Eu só tenho a ti. Não deixe o medo aprisionar você. Eu só tenho a ti. Oh! Sua voz me chamou. Ori canta la bashou e cantarás. Ori ala bashou e cantarás. Ori ala bashou e canta la mahas. Ori ala bashou e canta la Não se mahas. apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se Rabachou e apagará. cantarás. Essa chama não vai se apagar na sua vida. Grava o dia de hoje. Deus está acendendo chama dentro de você agora. Essa chama vai colocar o medo debaixo dos seus pés. Essa chama vai colocar o medo debaixo dos seus pés. Acredite. Essa chama ela não vai se apagar. O Espírito de Deus está aqui nessa noite e Ele envolve você agora. Ele envolve o teu coração. Ele tira as feridas, Ele coloca a cicatriz, Ele coloca a presença dEle dentro de você. Essa chama não se apaga e não se apagará. Rabachou e cantarás. Rabachou e canta la bachou e cantarás. E canta la machou e canta la bas. Nunca vou me acostumar. Rabachou e canta la bachou e canta la bachou e cantarás. Eu te amo. Tu és o fogo que me aquece. Tu és o fogo que me aquece. Rabachou e cantarás. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não vou me acostumar. Não. Diga para Ele: eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero o Senhor na Ele minha está vida. aqui, Ele está aqui. Eu quero o Senhor na minha Ergue as vida. suas mãos, ergue as suas mãos. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero o Senhor na minha vida. Deixa Eu quero o Senhor na minha vida. 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 Eu quero. Você já foi um apaixonado. Você sabe aonde encontrar o amor que você precisa. Você sabe aonde encontrar a paz que você precisa. Você sabe, você encontra nele a cura que você precisa. Você encontra a cura que você precisa nele. Ele te satisfaz. Ele te satisfaz. Ele te satisfaz. Ele te satisfaz. Lama, xereca, nascer. Ori cantarabachou e cantarás. Orabachou e cantaria la base, glória cantarás. Orabachou e cantaria la mas, glória canta la mas. Orabachou e cantarás. Alabachou e cantaria la base, glória cantarás. Jesus, na noite que foi traído, disse aos seus discípulos: olha, eu quero que vocês façam memória de mim. Eu quero que vocês lembrem-se de mim. Eu quero que vocês lembrem-se de mim. Eu quero que vocês coloquem a vida de vocês na minha presença. Eu quero. Então que nós venhamos abrir o nosso coração nessa noite de ceia.
Essa ceia não é da Vitória Church. Essa ceia não é do pastor Kleber. Essa ceia não é dos nossos diáconos. Essa ceia é do Senhor. Então examine-se o homem a si mesmo, antes de comer do pão e beber do cálice. Porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria morte. Mas aquele que não tem parte comigo neste corpo e neste sangue aqui na terra, também não tem parte comigo lá no céu. Então, abdique do pecado, rejeite a velha natureza, entregue o teu coração para Cristo. Porque aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então negue as vontades da sua carne, entregue-se para Deus e viva o sobrenatural de Deus na face da terra. Porque Ele está incendiando o teu coração nessa noite com esse amor que vem dos céus. Então que você abra o teu coração e se volte para Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, em nome de Jesus. Com toda a tua força, com tudo aquilo que você tem dentro de você. Em nome de Jesus. E eu quero que você, nesse momento, coloque as mãos no seu coração e nós vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, nós oramos ao Senhor. E nós pedimos agora para que o Senhor ministre a nossa vida. Que o Senhor perdoe todos os pecados que cometemos no corpo, na alma e no espírito. E que Deus, em nome de Jesus, venhamos ter parte com o Senhor aqui na terra, porque um dia queremos ter parte com o Senhor no céu. Então, Deus, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Vocês vão se sentar no seu lugar, vão pegar o pão e o cálice e ficar em espírito de oração. Em nome de Jesus. Ficar em espírito de oração. Em nome de Jesus. Fique em espírito de oração. Em nome de Jesus. Rui canta mais. Fique espírito de oração. Urabashori cantrei alamas. Ramashori cantrei alabasi glori cantalas. Urabashori cantrei alabasi glori alamashe cantalamasi glori cantrei alas. Uramashori cantalamasi glori cantalamas. Aramashori cante cantalabasi glori cantalamas. Urabashori cante. Sobre mim, tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Eu quero que você se coloque em pé no seu lugar e que você levante o pão nas suas mãos. Porque o que eu recebi do Senhor eu também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ergueu o pão e deu aos seus discípulos e disse: olha, este é o meu corpo que entreguei por vós. Fazei isto em memória de mim. Senhor, nós consagramos o pão nesse momento, porque é pelas suas pisaduras que fomos sarados. Então nós consagramos o pão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Participe em nome de Jesus. Levante o cálice em suas mãos. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice em suas mãos e disse: olha, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova aliança. Fazei isso todas as vezes que vocês beberdes em memória de mim. Senhor, agradecemos porque não fomos comprados nem por ouro e nem por prata, mas fomos comprados com o sangue precioso do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
E em nome de Jesus, nessa noite, nós consagramos o cálice. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Para que haja vida dentro de nossas vidas. Assim que você participar, eu te peço, coloque-se de joelhos e agradeça a Deus. Se coloque diante de Deus. Participe em nome de Jesus. Ou que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluias, aleluias. Se coloque em pé. Traz luz para sombras, Escala as montanhas para me encontrar. Ele faz isso com você, sabia? Derruba as muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Declare isso. Traz luz para a sombra, escala as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Declare isso. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, me deixa as 99 não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99. Não posso comprá-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Ori canta lá, baixou e canta lá. Esse amor é surreal, meu irmão. Esse amor é surreal. E vale a pena viver esse amor. Vale a pena entregar-se a esse amor. Vale a pena. O medo pegava os teus sonhos e colocava numa caixinha e enterrava.
Agora você vai tirar os teus sonhos da caixinha, vai colocar o medo dentro da caixinha e vai enterrá-lo em nome de Jesus. Colocar ele debaixo dos seus pés, em nome de Jesus. Porque você é mais do que vencedor. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Em nome de Jesus. Creia nisso. Tome posse da sua vitória, do seu milagre, em nome de Jesus. Eu quero orar com você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta. Levante na sua mão direita. Apresente o seu melhor a Deus, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós apresentamos agora cada dizimista e ofertante da tua casa. Eu peço a Deus para que o Senhor repreenda o devorador e que o Senhor abra a janela dos céus e traga sobre a vida dos teus filhos e filhas a boa medida, a recalcada, a sacudida e transbordante, e que aonde eles colocarem a palma das mãos, que eles vejam o milagre da provisão e da multiplicação em nome de Jesus. Paz para que se moção em nome de Jesus. Posso mudá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus, vamos embora para casa. Está abençoado? Amém ou não amém? Toma posse da sua vitória em nome de Jesus. Amém? Convide alguém para vir com você domingo, porque Deus tem algo para a vida dessa pessoa também, em nome de Jesus. Quarta-feira estamos aqui às 8 horas da noite. Vocês são nossos convidados, em nome de Jesus. Amém? Domingo estamos aqui novamente. E tenho certeza que Deus vai mudar muita coisa na nossa vida durante esse mês, em nome de Jesus, de setembro. Amém? Põe o diabo dentro da caixinha. Põe os seus medos dentro da caixinha e coloca os seus sonhos para fora, em nome de Jesus. Amém? Se coloque em pé no seu lugar. Estenda as mãos para a sua casa, para onde você mora. Vamos abençoar o teu lar, em nome de Jesus. Assim que acabar o culto, se você quiser uma oração, vem aqui à frente que o pastor ora por você, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, nós apresentamos a nossa família nessa noite. Apresentamos a nossa casa em nome de Jesus e nós pedimos agora para que o Senhor envie os teus anjos até a nossa casa. Que caia por terra, Deus, tudo aquilo que não provém de ti, Pai, toda obra do mal, em nome de Jesus, ó Deus, e que o teu Espírito Santo, Deus, alcance o nosso lar em nome de Jesus. Que haja paz, que haja amor, que haja felicidade, prosperidade, graça, união, comunhão, e que nós venhamos viver o sobrenatural do Senhor, porque sabemos que agindo o Senhor, ninguém impedirá. Então eu abençoo cada família nessa noite, em nome de Jesus. Pai, te agradeço por essa noite, por aquilo que o Senhor ministrou em nosso coração. Pedimos para que o Senhor nos dê uma semana fantástica, abençoada em nome de Jesus, e que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe vocês, paz seja convosco. Um abraço forte no teu irmão, amém? Em nome de Jesus, se você quiser uma oração, vem aqui à frente que eu posso orar por você.